Pronto. Pessoal, então, bom dia aí novamente a todos, né? Os que chegaram aí por último. Antes de eu trabalhar alguma coisa aqui com vocês, vamos tentar olhar aqui como está a situação da lista de exercício. Alguém desembolou alguma coisa? Alguém tem dúvida em relação à lista de exercício que não está entendendo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele não está aqui, se eu não me engano, foi o Otávio. Isso mesmo, o Otávio não está presente na aula não, né? Não chegou ainda não? Ele me mandou uma dúvida, eu deixei para responder a dúvida aqui. Mas ok, se ele não vier eu respondo por e-mail para ele. Pode falar, Sara. Lucas, na questão 2b, uma expressão booleana para cada motor? Justamente, exatamente. Na verdade, Sara, é até bom você ter colocado essa questão, porque as suas entradas para as duas equações, né, então para os dois circuitos, são as mesmas entradas. Você não tem chaves ali diferentes, você só vai ter as 5 chaves ali, né? 3 manuais e 2 do sensor, não é isso? Se eu não me engano. É isso mesmo, você tem a chave... 4 chaves, na verdade, né? Eu entendi que são 2 manuais e 2 do sensor. Isso mesmo. Então são 4 chaves. Você tem essas 4 chaves que são as suas entradas para os dois circuitos, né? Então é dali que está vindo o seu sinal 1 e 0, a sua chave, o seu input do circuito lógico. Então essas 4 entradas vão estar ligadas a 2 circuitos paralelos. E a saída desses circuitos paralelos tem que fazer funcionar os motores, como descrito aí, né? Ele andar para frente, ele andar, virar à esquerda, virar à direita, ou ele parar se alguma das duas chaves S1 ou S2, né, as chaves digitais que são dos sensores ultrassônicos, fazer com que ele pare se ele identificar o obstáculo. Ok? Então sim, são duas, respondendo a sua pergunta aí, são duas expressões algébricas. A tabela verdade, para esse caso aí, deixa eu voltar aqui. A tabela verdade aí que eu pedi, né? Você pode fazer uma tabela verdade só. Não tem problema, não. Você vai analisar os mesmos sinais, só que você tem a saída do motor direito, você tem a saída do motor esquerdo. Eu fiz só uma tabela com tudo junto. Beleza, então. Não tem problema, não. Alguma outra dúvida, além da Sara? Não sei. Ô Evelyn, vou estar disponibilizando ela hoje. Eu tava até fazendo essa correção aqui agora. Eu vou disponibilizar ela daqui a pouquinho pra vocês aí. Ok? Eu tava finalizando ela, por isso até que eu perdi um pouco o horário aqui. Sobre dúvida, podemos mudar aqui, chavear o problema? Mudar de localização? Largar a lista e passar para outra coisa? O Otávio chegou, Otávio. Eu até comentei de você aqui antes. A dificuldade você vai... Todo mundo vai passar por dificuldade mesmo, isso é natural. Você está aprendendo a lidar com lógica, você vai ter que se virar aí com a letra em relação à dificuldade. Em relação à sua questão que você me mandou no e-mail aqui, Otávio, se eu tiver entendido corretamente, eu vou até... Deixa eu só abrir aqui que eu vou te mostrar o que você fez. Mas se eu entendi certo, você tá falando certo. Tá? Você não errou não. Só um minutinho, deixa eu só preparar aqui para eu te responder sua questão do e-mail primeiramente. Peraí, deixa eu ver onde que eu vou fazer ela aqui. Por aqui, deixa eu abrir ela até aqui que eu simulo ela só para você ver. Então, daqui, minimizar. Daqui. Então, eu vou simular a sua dúvida, na verdade, eu vou simular ela. Vou parar aqui. E travou. E, gente, espera aí que meu Mozilla aqui travou.
Isso. Deixa eu abrir aqui. Ok. Então deixa eu limpar aqui para eu poder simular a sua dúvida. O draw logic input draw Espera só um minuto. Onde? Deixa eu compartilhar isso aqui também, primeiramente. Essa questão, ela é a questão C. Ok, é justamente onde você está com dúvida. Bom, então me ajuda aqui, Otávio, a entender primeiramente sua dúvida. De acordo com o que você me mandou aqui, você está pensando em usar o teorema aí de De Morgan, não é isso? Que é esse teorema que está projetado e que você tem o x barrado, a end, né, barrada de xy, que ela vai virar o x barrado mais o y barrado, certo? Aí, pelo que eu entendi, a sua dúvida é, se o C ele já é um C barrado, quando você barrar de novo aqui, ele vai virar novamente o seu sinal C. Então, você está invertendo, invertendo de novo, então você espera obter novamente o sinal de entrada C ou LC. É isso mesmo a sua dúvida? Eu entendi corretamente? O que você escreveu ali no e-mail? Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Eu até montei o circuitinho ali para simular. Então, olha, aqui você tem a sua entrada C, tá? Que a gente está colocando ela em bit baixo. Então, quando ela passa pelo primeiro inversor, entre os dois inversores, a gente tem o seu C barrado. Então, aqui entre as duas portas lógicas, eu tenho o C barrado, que é o que está lá na equação para você. Se você aplica o teorema de De Morgan, o que você teria? Você teria o C barrado duas vezes, né? Barra sobre barra. O barra sobre barra é a saída que você tem aqui. Então, você está invertendo ele novamente. Então, veja o que vai acontecer aqui, ó. Vamos pôr isso aqui para simular. Então, estou jogando zero. O seu C, o que está saindo da primeira inversão aqui, é o seu C barrado. É 1. Ok, é o que você tem. Aí você faz a sua aplicação de De Morgan, que é o C barrado, que você torna a barrar ele de novo. Que seria aqui na sua imagem o X. Então, quem é o seu X? O seu X aqui é o C barrado. Então, se você está barrando ele, você está invertendo esse seu sinal X. Invertendo esse seu sinal X, você vai inverter isso que está aqui. Então, se seria 1, você inverte novamente, você obtém novamente o seu sinal original. Por quê? Você inverte a primeira vez, que é onde faz sentido, né, da porta lógica, ela funciona, e depois inverte novamente esse mesmo sinal. Então, você obtém, consequentemente, nessa operação, conforme você falou, se entrou aqui o sinal C, vai sair o sinal C da forma como você descreveu ali, aplicando o teorema de De Morgan, não aqui na imagem. Então, esse X barrado seu, que C no C barrado aqui, é para... Você acaba recebendo ali o C no final da história, e não mais o C barrado. Ok? Viu lá o funcionamento e o que era? Beleza. Sara mandou uma pergunta aqui também. Deixa eu só abrir a pergunta. Ô Sara, veja bem.
Sua pergunta aqui, o circuito simplificado ficar super complexo. Bom, o super complexo você tem que olhar o antes e depois da simplificação. Houve redução entre o circuito sem ser simplificado para o circuito simplificado? É essa comparação que você tem que fazer. Você diminuiu o número de portas lógicas ali? Você simplificou as ligações? É essa comparação que você vai ter que fazer. Tá? O tamanho desse circuito lógico, espera-se que depois que ele foi simplificado, como a própria operação diz, é que ele tem o tamanho reduzido. Aí, se ele ainda vai ser um circuito grande, ok, isso não é o problema. O que ele não pode acontecer é ele ficar maior do que o que você tinha. Ok? Então é isso. Mostrar o que, o Vitor? Você fala... Pera aí que eu fechei a imagem aqui. Você fala aqui mesmo, direto pela simulação, ou... Porque o que estava escrito lá é simplesmente o... Se você inverte algo que já estava invertido, você obtém o seu sinal original. É simples. Isso aqui, cadê? Deixa eu abrir. Ok? Tranquilo então, Vitor? Resolvido? Beleza. Então, vamos mudar para a aula de hoje então. Pessoal, a aula de hoje eu vou mudar um pouquinho aqui, tá? Pensando do ponto de vista, nós já vimos sensor. A última aula nossa, tá? De robótica, nós falamos sobre o sensor de luz, não foi isso? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a pensar em utilizar esse software aqui, ó. Tá? Que software é esse? Esse é um software que eu só vou apresentar o software hoje e mostrar quais são as etapas para uso dele. Esse software aqui ele chama KiCad, tá? Igual o nome dele tá aparecendo aí para você, ó, KiCad. Ele é um software gratuito de simulação e de confecção de placa eletrônica. A gente vai usar ele aqui para quê? A gente vai utilizar esse circuito esse software para desenhar a minha placa do sensor. Então, se eu precisar fazer um sensor para o meu robô, porque às vezes eu não vou achar o sensor, ou eu consigo montar esse sensor muito mais barato do que eu compro, né? Então, o que a gente precisa fazer? A primeira etapa aí seria o quê? Seria estar desenhando o circuito, tá? Então, a gente vai ver as etapas. A primeira etapa é fazer o desenho esquemático do circuito, que é o quê? Entrar com os elementos. Aqui, por exemplo, nesse circuito, a gente tem o ESP32, que é um microprocessador aí, uma placa eletrônica, na verdade, que ele tem Wi-Fi, ele tem Bluetooth, ele tem entrada de portas analógicas, que é esse CI grande aqui. Eu tenho esse outro CIzinho, que ele é um CI para controlar para mim um motor de passo, tá? A gente ainda não viu qual motor que é esse, mas tá aqui o elemento. E aqui tá a minha alimentação, num circuito ainda incompleto. Ah, preciso acrescentar algum outro elemento. Ok, você clica na biblioteca e você vai poder colocar um monte de elementos aqui. Por exemplo, você vem cá agora e procura resistor. Então você quer colocar um resistor. Que tipo de resistor você quer colocar? É um fotoresistor? É lá um LDR? É um resistor normal? O que você vai estar utilizando? Então a gente tem uma série de elementos aqui, tá vendo? É só você trazer para o desenho e fazer o seu circuito ali, ligando mesmo o seu elemento no que você tiver que ligar. Deixa eu deletar isso aqui, deletar e deletar. Então, deletei o elemento também. Então, o que nós temos que fazer aqui?
A primeira etapa é desenhar o circuito. Então, desenhar o circuito, nessa primeira atividade, vocês não vão ter que fazer isso sozinho. Eu vou passar o circuito para vocês, do sensor, que é um sensor de luz, que é quase aquele divisor de tensão, e vocês vão desenhar ele aqui para mim. Nós vamos voltar nesse software com mais calma para ver como utilizar ele. Então, a primeira etapa seria fazer essa. A segunda etapa, pensando que eu preciso fazer uma placa para colocar no meu robô, seria fazer a associação. Então, aqui eu faço primeiro a anotação, que é simplesmente dar números a esse componente. Então, lá, ó, apareceu esse CI, ganhou para mim o número 1, esse CI aqui ganhou para mim o número 2. Feito isso, a gente vem para uma etapa super importante e que a maioria de vocês nunca pensou sobre ela, que é fazer o quê? É relacionar aquele símbolo, esse símbolo aqui, com o tamanho real do seu CI. Então, qual é a distância entre pinos do meu elemento? Tá? É definir as máscaras que eu tenho que usar. Quais máscaras? As máscaras do fabricante. A máscara do fabricante, quando a gente volta nessa tela aqui, ele aparece aqui uma série de photoprints. Esse aqui eu não tenho, deixa eu pegar. Deixa eu ver. Você não. Então olha aqui, ó. Aqui a gente tem, por exemplo, várias máscaras, tá vendo? E esse elemento que aparece aqui para eu selecionar é o que tem o tamanho físico real do elemento que eu tenho que colocar na minha placa. Então eu preciso colocar um resistor. Deixa eu ver se eu acho um resistor aqui. É bem simples. Resistor true hole. Então, ó, se você tá aqui, cadê? Deixa eu sumir a janelinha. Então você pode vir aqui e pegar, por exemplo, um resistor. Isso aqui representa um resistor na sua placa eletrônica. É onde que depois você vai furar onde está essa bolinha amarela, furar onde está essa outra ilha amarela aqui. Para quê? Para que seu componente encaixe na placa e você possa soldar ele. Tá? Então aqui ele fala que o resistor ele é um resistor do tipo axial que está com as dimensões determinadas de acordo com a norma DIN 0207, que é uma norma internacional para dimensionamento, que ele tem ali uma largura, né, de 6,3 milímetros, que esse resistor ele tem um diâmetro, tá? Que esse resistor ele é radial, ele tem um diâmetro de 2,5 milímetros e que a distância entre furos dele é de 2,54 milímetros, que é a medida padrão para se fazer uma placa. Então, depois que a gente veio aqui, definiu as máscaras para todos os elementos que estão na minha placa, eu vou então para a última etapa, que é o que a gente pretende fazer aqui. Deixa eu só trocar de projeto, que eu vou pegar um projeto completo. Discharge. Deixa eu só achar um projeto aqui completo. Quer ver? File. Open Resenting. Isso aqui, ó. Troquei de projeto. Aqui eu tenho um projeto completo. Então tá aqui todo o esquemático, pensando na placa, tá? Então aqui eu tenho de novo, eu tenho o ESP32 que está nesses dois barramentos para mim. Eu tenho circuito de sensor aqui com potenciômetro, com terra, alimentação, capacitor. Aqui eu tenho outra entrada de sensor, entrada de barramento de comunicação nessa peça. Eu tenho esse MCP 6022, que ele é um amplificador operacional. Ele está funcionando aqui para mim como um buffer. Eu tenho associação de resistores aqui para diminuição de tensão, capacitor para diminuição, para eliminação de ruído. Então esse é um circuito. Feito isso, se a gente vem aqui, esse circuito está pronto. Quando a gente vem aqui, ó, todos esses elementos estão com seu tamanho. Então, olha, o capacitor ele é do tipo true hole,
É um capacitor do tipo disco, que tem diâmetro de 3 milímetros, que ele tem ali uma largura de 2 milímetros e que o furo dele é de 2,50 milímetros. Então ele tem duas perninhas, que a distância entre essas perninhas é de 2,5 milímetros. Aí você pega um conector reader lá, né, que é o conector para entrada de sensor. Deixa eu abrir aqui. Isso, cadê você? Isso aqui, ó. Então, aqui a gente tem um barramento, que vai ser onde vai receber futuramente o sensor, que ele é esse barra de pinos. Então, ele é uma barra de pinos de 1x4, com a distância entre furos ali de 2,54. Então, se você vem aqui e observa, a coordenada desse furo, tá falando para mim aqui, ó, a coordenada dele, XY, embaixo da janela aqui, 00. Se eu mudo para o furo seguinte, ele já mudou para mim a coordenada na distância exata de 2,54. Conseguiram ver isso aqui embaixo da tela? Ó, se eu tirar o mouse, ele muda. Mas a coordenada está aqui, ó. Coordenada X, coordenada Y. Aqui eu tenho 00, que foi a primeira, e aqui eu tenho a segunda ilha, que está quanto? 2,54. A terceira ilha, 508, que manteve a distância aqui de 2,54 entre o pino 2 e o pino 3. Se você vem para o pino 4, deixa eu diminuir o zoom. Se você vem para o pino 4, o pino 4 ele já está na posição Y7.62. Então, o espaçamento ele fica todo por igual. Por que que isso é importante? Isso é importante porque todo elemento físico, vou tentar mostrar na câmera, não sei se vai dar muito certo, deixa eu ver se eu acho uma folha branca aqui, para que vocês consigam enxergar. Olha, esse elemento, vê se vocês conseguem acompanhar na câmera aí, se está dando para você ver. Viu essa barra de pinos aí? Dá para ver. Dá para ver? Essa barra de pinos é o elemento que vai entrar aqui nessa máscara. Como assim máscara, Lucas? É o lugar exato que você tem que furar na sua placa para que essa peça encaixe lá. Tá? Aqui é a etapa em que eu dou tamanho ao meu boi, vamos dizer assim. É a etapa que eu falo qual é o tamanho do meu boi. Agora, eu preciso, depois que eu concluir essa etapa e definir o tamanho de cada um dos meus elementos na placa, eu vou para a parte mais legal do circuito, que é fazer o PCB. Aqui eu tenho o PCB. Essa aqui é a placa real, tá? Lógico que eu tenho ela repetida, que foi só para aproveitar a impressão. Mas aqui agora é a placa eletrônica que a gente faz. Então essa aqui é a placa real que eu vou pegar ela e fazer na mão. Lógico que essa placa aí, ela é maior. Eu não vou ter placa desse tamanho. Deixa eu só abrir aqui na gaveta que eu acho que eu tenho uma placa aqui que dá pra gente usar ela de exemplo. Ó. Essa placa aqui é uma placa de acionamento. Deixa eu mostrar também. Feita que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo dar luz. Espera aí. Ó, tá vendo as trilhas aí, a parte de cobre e a parte que tá sem cobre, que é essa parte mais amarelada? Tá vendo a diferença entre as duas? Vocês conseguem perceber isso na câmera? Então, isso é para mim o circuito real. Esse circuito aqui veio dessa placa que está projetada aqui na tela, essa placa verde. Então, aonde é verde é onde vai ficar cobre. A parte preta que a gente tem aqui, né? Esse espaçamento preto que a gente tem entre uma linha de cobre e outra, é a parte em que eu vou retirar o cobre. Tá? Então é aquela parte amarelinha aqui onde eu eliminei o cobre na placa. E futuramente a gente vai lá e solda os elementos aí, ó. Então a gente fica tendo todos os elementos. Deixa eu posicionar aqui de novo. Soldado na placa. Então tá aqui os burners de conexão, tá aqui capacitor, tá resistor, tá a entrada USB, que é essa placa que tinha até entrada USB, ó. É esse elementozinho aqui, ó, a placa USB aí, ó.
entrada USB, né? Aqui é ruim de mostrar na câmera. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, tá vendo? Ó? Aqui a gente tem um MOSFET e por aí vai. Nesse momento, vocês saberem quais elementos devem vir para a placa não é o mais importante. O mais importante nesse projeto, tanto é que vocês vão receber o esquemático pronto. Mas o importante é saber o processo para se configurar e elaborar uma placa eletrônica. Então aqui agora, o que vocês estão fazendo? Vamos pensar aqui na robótica. Vocês entenderam? Tá? Falando do sensor de luz. A gente falou primeiro sobre o princípio físico de funcionamento do sensor de luz. Eu fui lá, analisei como que a luz vem. Vi que ela é um monte de espectros, né? Que ela tem várias cores. A luz é branca, essa luz que a gente enxerga aí do sol, ela é branca. Ela traz um espectro de cores visível a olho nu. Entendendo essa questão física da luz, eu usei um LDR, que é um elemento, tá? Que tem a sua resistência alterada de acordo com a incidência de luz que ele recebe. E o que eu quero fazer agora é um sensor usando esse elemento. Qual que vai ser o nosso procedimento aí, agora no início do segundo semestre? A nossa atividade será inicial, né? Só para a gente conhecer. Vocês pegarem o software, instalar o software, fazer o desenho esquemático, fazer a associação do desenho esquemático com o tamanho do elemento real e, no final da história, entregar uma versão de placa igual essa daqui. Deixa eu ver se isso aqui está funcionando. Não, esse aqui é elemento. Deixa eu só ver porque View 3D View é aqui. Deixa eu ver se eu tenho todos os elementos aqui. Aqui a gente não tem todas as placas. Ele pegou tudo porque está pegando todas as placas que eu tenho. Mas aqui fica os furos certinho para encaixar cada elemento seu, tá vendo? Ó? Aqui é a visualização 3D. Então aqui tem um furo, aqui está outro furo, que é o furo lá dos parafusos. Isso mesmo. Aqui está o elemento aqui, o barramento, onde vai cada um dos resistores, tá vendo? Ó? Resistor 2, o resistor 6, o resistor 7, o capacitor 4, o resistor 5, o resistor 4, capacitor 2, resistor 3, o diodo, né? Que aqui no nosso caso esse diodo, ele é o LED. Então, LED, aqui um porta fusível para proteção elétrica, aqui as minhas entradas, que são os bornes. Esse borne ele recebe para mim uma chave, esse borne de cá recebe para mim a alimentação. Esse barramento grande que você está vendo aqui é onde vai receber para mim o CI, que a gente vai encaixar ali, o microprocessador e os demais elementos da placa. Então, esse vai ser o que nós vamos brincar aí nas próximas aulas. O que eu gostaria que vocês fizessem? Tentassem fazer a instalação, tá? Vou colocar aqui no chat, do software. O software é esse aqui, ó, KiCad. Ele é gratuito, você não tem que fazer nada para ele. Se você vem aqui e digita aqui, ó, KiCad, tá aqui, PCB Group, KiCad.org. Não, já pode ir até direto para download, ó. KiCad Download. Então, ele tem, tá vendo, ó, para uma série de versão de sistema operacional, para Ubuntu, para Mac, para Windows, para versões diferentes aqui do Linux, ó, traz um monte de coisa que você pode estar fazendo. Então, ele tem suporte para um monte de sistema operacional. E o mais legal, é gratuito. Então, você pode fazer um projeto profissional com uma ferramenta gratuita. Vou mandar aqui no chat já direto, tá? O link, igual o Otávio sugeriu, para que você possa fazer o download.
basta escolher o sistema operacional aqui, tá? Deixem o sistema, o software instalado no computador, porque na próxima aula de Laboratório de Introdução Robótica, a gente vai começar usando o software. Então a gente já vai começar na primeira etapa. Qual a primeira etapa? Não é fazendo o PCB, é criando um projeto novo e a partir desse projeto novo fazendo aqui o desenho esquemático. Então a gente vou ensinar vocês como vir cá na biblioteca, escolher o elemento, trazer para cá e fazer as ligações do desenho esquemático. Ok? Combinado assim então? Pessoal, hoje a aula era só demonstrativa porque a gente está fechando aí, né? Hoje estava previsto, na verdade, para uma aula de dúvida. Só que essa já é a próxima etapa nossa aí no segundo bimestre. Então a gente vai começar tendo uma ideia de como fazer uma placa eletrônica. Por que eu vou insistir nisso daqui no ensino remoto? Já começaram aí, saiu essa semana, né, pra gente. Lógico que tá tudo muito no início ainda pro Cefet, mas já se ventilou a possibilidade, já saíram as primeiras instruções para começar o preparo para retorno às aulas presenciais. Quem vai poder voltar para o presencial? Quando vai poder voltar para o presencial? E como isso será feito? Nada disso está definido ainda. As pessoas responsáveis pela volta, né, para a gente poder voltar, precisa estar trabalhando para a gente fazer. Se a gente for selecionado, a nossa disciplina for selecionada para retornar nesse ensino presencial, que deve acontecer, eu imagino que só lá no segundo semestre, tá? Não no primeiro, então o nosso segundo bimestre ele ainda continua sendo virtual. A chance que a gente tem talvez seja no segundo semestre, ou seja, quando a gente começar o terceiro bimestre, quem sabe a gente consegue tirar aqui do software e fazer uma placa eletrônica no laboratório. Então por isso é bom a gente já saber mexer no software, aprender a desenhar a placa, para depois, se a gente tiver a oportunidade de voltar para o ensino presencial, a gente conseguir fazer uma placa em si, vocês poderem fazer o sensor para um robô aí, ver como é que isso funciona. É uma parte interessante e importante aqui para vocês do ponto de vista do curso técnico. O Yuri, eu acho que não, que ele para celular ele deveria estar aqui um sistema de celular. E isso não, como é desenho, é software de projeto, você vai precisar de máquina mesmo, isso não vai dar para fazer para celular não. Então você vai precisar de um notebook ou você vai precisar de um computador. Não existe esse equipamento aí mais atual, pode ser um computador mais antigo que ele vai rodar naturalmente. Ele não exige uma máquina excepcional para rodar não, tá? Humberto, não resolve ter um parecido não, vai precisar desse daqui porque você vai ter que imprimir, você vai ter que gerar coisa, então não adianta caçar outra saída não, tem que tentar resolver o problema, poder instalar o software em uma máquina, tá? Então não tem esse negócio de parecido aí, não funciona não. Então não adianta você procurar parecido que você não vai resolver a atividade, você não vai me entregar os arquivos depois no formato que precisa. Então precisa de ver se você tem, se você não tiver, me procura aí, se você tiver algum problema para fazer como resolver essa questão. Mas assim, a gente precisa de PC aí para resolver esses trabalhos, e até mesmo simulação, tem coisa que o celular não comporta, tá? Então a gente precisa de ver, caso alguém tenha dificuldade aí em relação a PC, favor retornar para a gente procurar a direção do campus aí e ver como resolver isso, tá? Mas a gente precisa sim de máquina, não dá para fazer coisa de engenharia em celular não. O celular ele é bacana, permite usar aqui a gente fazer a videoaula, mas tem momentos que a gente vai precisar especificamente do computador, tá? Vamos tentar ver aí, eu procurar a coordenação para ver como é que faz, tá, Yuri? Eu tento olhar isso para você também.
Justamente. Então vamos ver, porque agora a gente vai precisar de computador. Celular aqui não vai resolver. Tranquilo? Isso aqui é só para se preparar, tá? Para vocês terem noção do que a gente vai fazer no segundo bimestre. E semana que vem eu já entro no segundo bimestre. Vocês me entregam a atividade sábado, o primeiro bimestre fecha sábado. Na semana seguinte eu já começo o segundo bimestre aí, já com programação e já com programação na parte de robótica, a parte tanto de simulação quanto a parte de projeto também. Tranquilo? Só para finalizar esse assunto aí sobre máquina, quem tiver com problema de máquina, procurar assistência social. O Humberto colocou aí a Ana Paula, o Anderson, o Pedro, todo mundo agora de um setor só. E também colocar em cópia a coordenação. Coloca a coordenação de curso em cópia, ok? Para a gente consiga acompanhar vocês aí, quem tiver algum problema relacionado à máquina, pra gente saber o que está acontecendo. Tranquilo? Pessoal, daqui a pouco eu libero as notas para vocês da atividade que vocês me entregaram sobre o laboratório de introdução à robótica. Daqui a pouco chega aí para vocês no Siga a devolução da atividade. Anota lá no Siga e a devolução da atividade aqui pelo Teams. Tranquilo? Bom, por hoje é só. Alguém tem alguma última colocação ou posso encerrar a aula? Beleza, então. Lembrando que a atividade aí final, né, de laboratório de introdução à robótica e a atividade de laboratório de programação aplicada, vocês têm até sábado aí para poder me entregar ela. Tranquilo, gente? Um abraço a todos, bom final de semana. Se ainda assim surgir alguma dúvida, para quem não pegou a atividade para mexer, me manda e-mail aí, chat, que eu tento responder vocês aí assim que possível. Bom final de semana para todo mundo. Um abraço, até a próxima terça.